Nós acabamos de ver, então, que o Supremo Tribunal Federal julgou os recursos de mais 4 condenados na ação 470 ou julgamento do mensalão. Aqui comigo no estúdio, mais uma vez, a professora de Teoria do Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Margarida Lacombe. Margarida, tivemos uma sessão diferente hoje, né? Uma sessão difícil, né, Leilane? Muito difícil, de compreensão, inclusive entre eles, né? Inclusive entre eles. Eu me recordo que no final do ano passado, no final do julgamento, a gente já percebia, eles mesmos reconheciam, que dado a quantidade grande de réus, havia algumas distorções. Uns tinham tido umas penas um pouco mais fortes do que outros e tendo atuado de forma bastante semelhante. Todo aquele processo de dosimetria foi muito difícil, extenso, né, e conflituoso. Cansativo, conflituoso. Então, eles não tinham uma visão do conjunto. Eu me lembro que o ministro Celso de Mello, o Marco Aurélio, também o Lewandowski, disse, olha, a gente agora tem que dar uma geral nisso para ver se tem alguma distorção. E o ministro Joaquim Barbosa falou que faria isso e acho que acabou o ano terminando, ninguém aguentava mais, queria concluir o julgamento. E essa geral, esse pente fino que eles diziam na ocasião, acho que a expressão era essa, não foi passado. Bom, então agora, nesse momento de embargos de declaração, quando fala-se em possíveis contradições, que é um dos requisitos, né, que cabe embargos de declaração, algumas contradições estão aparecendo da aplicação das penas. Os ministros estavam tentando relevar isso porque contradição do julgamento não poderia ser visto em embargo de declaração na medida em que suscitaria ou exigiria uma revisão do julgamento. E assim a Corte estava passando. Até que no dia de hoje eles viram que havia uma discrepância muito forte. No caso do Breno Fischberg. Do Breno Fischberg e comparativamente com o Enivaldo Quadrado. Os dois eram funcionários da Bônus Bonval, a corretora Bônus Bonval, trabalhavam em conjunto e, diante das mesmas circunstâncias fáticas e tal, tiveram penas bastante distintas, uma de 3 anos e alguma coisa, outro de 5 anos e alguma coisa. Essa diferença de 3 para 5 anos é importante porque 4 anos é o limite entre o regime aberto para o semiaberto, sendo que o aberto, como foi no caso do Enivaldo Quadrado, a pena restritiva de direitos pode se transformar numa pena restritiva de liberdade, pode se transformar numa pena restritiva de direitos. Então, a como Corte, se transformou no caso do Enivaldo Quadrado. E aí a Corte falou assim, bom, estamos aqui diante de uma perplexidade, porque dizia-se que diante das mesmas circunstâncias, dos mesmos fatos, as duas pessoas que atuaram de maneira idêntica tiveram penas distintas. Eu desconfiei disso porque a condenação deles foi diferente. O Breno Fischberg, recebeu a condenação deu-se por 9-1, 9 condenaram e um absolveu. Não, acho que foi o Enivaldo Quadrado, que foram 9 condenações e... Perfeito. O Enivaldo Quadrado, dos 10 ministros que compunham a corte na época, 9 condenaram e um absolveu. O Breno Fischberg, 6 condenaram e 5 absolveram. Então, o que recebeu o maior número de condenações teve uma pena mais leve, mais branda do que o outro que recebeu um número menor de ministros condenando. Então, é um paradoxo isso, porque um que foi mais culpado, digamos assim, que teve uma posição mais proeminente, teve uma pena menor. Eles tentaram corrigir isso. Essa é uma distorção. Por isso eles acolheram esse embargo. Por isso que eles acolheram esse embargo, porque era uma coisa muito flagrante, muito patente e objetiva. Agora, só um detalhe, como nós estávamos falando há pouco, isso foi uma distorção causada porque na ocasião que eles decidiram que os ministros que haviam absolvido não podiam participar da dosimetria, então, nesses 2 casos, foram 2 cortes distintas que aplicaram a pena. 9 aplicaram a pena e, para o outro, 5 aplicaram a pena. Então, aí gerou uma distorção, mas os fatos não eram idênticos. Enfim, então... Agora eles querem lançar essa mesma teoria para o GNU. Para o GNU, que era o mandado de alguém. O mandante, que ele era mais firme, ele era um subordinado. O subordinado ficou com uma pena maior do que aquele mandante no mesmo crime. Foram 15 crimes continuados, a mesma coisa.